Salomão é uma figura reverenciada na tradição bíblica, um personagem de destaque no Antigo Testamento, e é conhecido por sua sabedoria, riqueza e construções magníficas. A história de Salomão é marcada por uma combinação de habilidades diplomáticas, habilidade administrativa e perspicácia espiritual. Além de sua sabedoria, Salomão é conhecido por suas realizações materiais. Ele supervisionou a construção do Templo de Jerusalém, um lugar de culto de extraordinária beleza e importância espiritual. Sua administração também levou um período de prosperidade econômica e estabilidade em Israel. Mas antes dessa história, vamos voltar um pouco ao passado. Davi, o renomado rei de Israel, estava um dia observando a cidade de Jerusalém de sua varanda, quando avistou uma bela jovem, Betseba, tomando um banho em um terraço vizinho. Atraído por sua beleza, Davi enviou mensageiros para trazê-la ao palácio. Mesmo sabendo que Betseba era casada com Urias, um dos valentes guerreiros seu, ele não conseguiu resistir à tentação e teve um caso com ela. Quando Davi soube disso, tentou encobrir o pecado, chamando Urias de volta do campo de batalha e instruindo a passar um tempo em casa com sua esposa. No entanto, Urias se recusou a desfrutar das comodidades do lar, enquanto seus companheiros soldados estavam enfrentando dificuldades na batalha. Sua lealdade e honra, em contraste à traição de Davi, destacaram a profundidade do erro do rei. Vendo que seu plano de encobrimento não funcionaria, Davi tomou uma medida drástica. Ele instruiu seu comandante, Joabe, a colocar Urias em uma posição vulnerável na linha de frente da batalha, aonde ele acabou sendo morto. Com a morte de Urias, Davi rapidamente se casou com Betseba para legitimar a situação e ocultar os seus erros. Deus, no entanto, não ficou satisfeito com as ações de Davi. Ele enviou o profeta Natã para confrontar o rei e lhe contar uma parábola sobre um homem rico que roubou uma única ovelha de um homem pobre. Ao ouvir a parábola, Davi ficou indignado e declarou que o homem rico merecia ser morto. O profeta Natã, então, apontou o dedo para Davi e revelou que esse homem era ele. O rei reconheceu sua culpa e se arrependeu profundamente. Deus, em sua misericórdia, o perdoou, mas também declarou que haveria consequências e que a espada jamais se apartaria da sua casa. O filho nascido da relação com Betseba adoeceu e logo veio a óbito. Apesar disso, Deus também prometeu que a linhagem de Davi continuaria e que um de seus descendentes, Salomão, construiria um templo grandioso em Jerusalém. Betseba deu à luz a um filho que ficou gravemente doente. Davi jejuou e orou pelo filho durante 7 dias, mas o bebê veio a falecer, exatamente como o profeta havia dito. Apesar da dor da perda, Davi se levantou e adorou a Deus e confortou Betseba. Com o tempo, Betseba concebeu novamente e deu à luz a Salomão. Deus amou Salomão e enviou o profeta Natã para ungir o jovem como sucessor de Davi, tornando herdeiro do trono de Israel. O rei Salomão era filho de Davi e o terceiro rei de Israel. Como seu pai, Salomão reinou por 40 anos, provavelmente por volta de 970 a 931 a.C. Ele é frequentemente referido como o homem mais sábio e rico que já existiu, e o autor tradicional de vários livros da Bíblia, todos os quais se enquadram na seção de poesias do Antigo Testamento. Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos, o livro de Eclesiastes e grande parte do livro de Provérbios. Quando Salomão subiu ao trono, ele buscou a face do Senhor, e Deus lhe deu a oportunidade de pedir o que desejasse. Salomão reconheceu humildemente sua incapacidade de governar e pediu a Deus sabedoria. Então o Senhor o acrescentou tanta sabedoria como também riquezas. 1 Reis, capítulo 3. De fato, o rei Salomão era maior em riquezas e sabedoria, mais do que todos os outros reis da terra. O Senhor também deu paz a Salomão em todas as frentes durante a maior parte do seu reinado. O Templo de Salomão, também conhecido como o Primeiro Templo,
é uma estrutura de significância religiosa e histórica, descrita na Bíblia e mencionada em outros textos antigos. De acordo com a narrativa bíblica, o rei Salomão, filho de Davi, ascendeu ao trono após a morte de seu pai. A construção do templo ocorreu por volta do século X a.C., aproximadamente entre 960 e 950 a.C. O templo foi projetado para ser um lugar de adoração a Yahvé, o Deus dos israelitas, e para abrigar a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei entregues a Moisés. O rei Davi, pai de Salomão, havia desejado construir um templo para Deus, mas essa tarefa foi deixada para Salomão. Salomão escolheu um local no Monte Moriá, em Jerusalém, aonde o Senhor apareceu a Davi. Era uma área significativa, com forte simbolismo religioso. Salomão reuniu recursos significativos para a construção, incluindo ouro, prata, madeira de cedro e pedras preciosas. Ele também contratou especialistas em construção e artesãos habilidosos para realizar a obra. O Templo de Salomão foi projetado com uma estrutura impressionante, com detalhes elaborados. Era composto por 3 partes principais: o pátio exterior, o pátio interior e o Santo dos Santos. A construção começou com a fundação, que foi assentada em grandes pedras. As pedras eram revestidas com madeira de cedro, esculpidas e decoradas com relevos e ornamentos. Além do edifício em si, Salomão também encomendou móveis e utensílios sagrados para serem utilizados no templo. Isso incluía o altar de bronze, a pia de bronze, a mesa dos pães da propiciação e os candelabros de ouro. A construção do templo levou cerca de 7 anos para ser concluída. Uma vez finalizada, o templo foi dedicado em uma cerimônia solene. Salomão ofereceu sacrifícios e orações a Deus, e a Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos. O Templo de Salomão tornou-se o centro espiritual e religioso de Israel. Ele simbolizava a presença de Deus entre seu povo e era um local de adoração. Também era um símbolo de prestígio e poder para o reino de Israel. A queda. A história da queda de Salomão é descrita principalmente no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de 1 Reis e 2 Crônicas. Salomão, filho de Davi, foi um rei notável, conhecido por sua sabedoria, riqueza e construção do Templo de Jerusalém. No entanto, ao longo do seu reinado, ele cometeu erros e pecados que eventualmente levaria sua queda e quase custou a glória de Israel. Salomão casou-se com muitas mulheres estrangeiras, muitas das quais tinham crenças religiosas completamente diferentes. Ele fez esses casamentos para formar alianças políticas e manter a paz com nações vizinhas, mas isso levou ao culto de deuses estrangeiros em Israel, o que era contrário às leis e crenças religiosas do povo escolhido por Deus. Por causa dos casamentos com mulheres estrangeiras, Salomão permitiu a construção de altares e templos de deuses estranhos, o que levou à idolatria e o afastamento do culto ao Deus único de Israel. E se não bastasse, para financiar seus projetos de construção, Salomão impôs tributos pesados e recrutou muitos israelitas para trabalhos forçados, o que causou descontentamento entre o povo. A tributação pesada e o trabalho forçado causaram uma crescente desigualdade social e insatisfação entre as classes mais pobres da sociedade. De acordo com a Bíblia, como resultado desses pecados, Deus retirou parte do reino de Salomão, dando a seu servo Jeroboão 10 tribos do norte, formando o reino de Israel, enquanto a tribo de Judá permaneceu sob o governo da linhagem de Davi, formando o reino de Judá. Portanto, a queda de Salomão é principalmente atribuída à sua infidelidade religiosa, à idolatria e às práticas políticas que levaram às divisões internas no reino. A história de Salomão serve como um lembrete das consequências de afastar-se dos princípios religiosos e morais e de como as ações de um líder podem afetar o destino de uma nação. Salomão reinou durante 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Ele descansou com seus antepassados e foi sepultado na casa de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi seu sucessor. Após a sua morte,
Roboão se tornou o próximo rei de Israel.